pessoal, Josefa Nunes aqui com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copel. Hoje, para a turma do segundo ano do ensino médio, a gente vai começar a trabalhar Biologia 2, livro 3, capítulo 8, Morfologia e Anatomia do Caule, ok? Bem, para dar continuidade, a gente vai começar a ter uma conversa aqui sobre uma curiosidade. É comum, quando vocês vão comer banana, vocês pensarem que aqueles pontinhos pretos que se encontram localizados ali no centro da banana sejam sementes. Não é verdade? É muito comum esse pensamento. Porém, aquilo ali nada mais é do que óvulos que não foram fecundados e que permaneceram naquele fruto. Beleza. E aí, a partir dessa informação, vocês devem começar a questionar. Tá, professora Josefa, mas como que ocorre a reprodução das bananas? Bem, se tratando das bananas domésticas, que é essas bananas que a gente conhece, que a gente consome, a reprodução se dá através de propagação vegetativa caulinar. Ou seja, a banana ela possui um caule subterrâneo do tipo rizoma e a reprodução se dá através de mudas, ou seja, partes, fragmentos que contêm parte daquele caule. E aí, a partir dali, germina uma nova plantinha dentro das condições favoráveis, claro. Porém, vocês devem se questionar, mas que estrutura é aquela que eu visualizo que eu penso que é um caule da bananeira? Bom, aquilo ali nada mais nada menos que é um pseudocaule, um falso caule. E aquela estrutura é formada pelas bainhas das folhas, que são grossas, e dão aquela estrutura do formato de um caule, mas é um falso caule. A banana doméstica, ela apresenta um caule do tipo rizoma, é um caule subterrâneo que cresce horizontalmente, ok? Já no caso da banana doméstica, a propagação se dá realmente por sementes, mas ela não é tão questionada que nem a bananeira. Já no caso da banana selvagem, a propagação ela se dá através de sementes, mas ela não é tão questionada que nem no caso da bananeira doméstica. Mas onde que eu quero chegar com isso? Eu quero questionar que assim como existe um caule do tipo rizoma subterrâneo, existem diversos outros tipos de caule que estão ligados a outras funções, de acordo com a necessidade da planta e do local que se encontra. Eu posso citar caule subterrâneo, caule aquático, os caules aéreos e outros tipos, que dentro desses tipos caulinares que eu citei, existem outros tipos de caule, ok? Então, começando a nossa aula agora, a gente vai começar detalhando a estrutura caulinar até chegar nos tipos, tá? Bem, estrutura do caule. As plantas vasculares, elas apresentam um conjunto de estruturas que desempenham papéis essenciais na captação de água, no transporte interno de nutrientes e na redução da perda de água por transpiração. O caule, por sua vez, ele atua como o eixo que sustenta as folhas e como órgão de reservas nutritivas de substâncias orgânicas. Além disso, ele também é responsável pela condução, pelo transporte de seiva pelo corpo da planta. E aí, para explicar melhor aquela parte, vou trazer vocês para as funções. Dentro das funções, os diversos tipos morfológicos caulinares, eles além de atuarem na sustentação das folhas, eles atuam também como via de conexão entre as raízes e as folhas, promovendo a condução de substâncias nessa planta. E que substâncias são essas? Essas substâncias são os nutrientes necessários para a manutenção da vida dessa planta, para o metabolismo celular. Esses nutrientes, eles são conduzidos via vasos condutores presentes nos caules, que a gente tem esses vasos condutores muito conhecidos como xilema e floema. O xilema, ele transporta a seiva bruta, e o floema, ele transporta a seiva elaborada. O xilema, ele transporta essa seiva bruta sentido raiz às folhas, e o floema, ele transporta a seiva elaborada sentido folhas, as raízes e as outras partes da planta, ok? Além dessa função de condução de seiva, os caules eles também podem atuar como estrutura de propagação vegetativa. Além da propagação vegetativa, que é o que a gente já questionou lá na curiosidade da bananeira, que é a reprodução através do caule, o caule ele também pode atuar no armazenamento de substâncias nutritivas, como o caso da batata inglesa, e que a gente vai estudar mais à frente. Dentro dos diversos tipos caulinares, eles podem ser classificados morfologicamente em caules aéreos, caules subterrâneos e caules aquáticos. Os caules aéreos, como o próprio nome já diz, são caules que se encontram acima do solo e eles também podem ser denominados epígeos.
Dentro dos caules aéreos, a gente encontra caules aéreos eretos, caules aéreos rastejantes e caules aéreos trepadores. Corta pra mim. Os caules aéreos eretos, eles crescem verticalmente e sem necessidade de apoio. Olha só, verticalmente sem nenhuma necessidade de apoio. Então, dentro desses caules eretos, eles podem ser do tipo tronco, estipe, colmo e haste. Como assim? Os caules do tipo tronco são caules robustos, lenhosos e resistentes, com desenvolvimento maior na parte inferior e podendo apresentar ramificações de galhos. Então, dentro desses caules do tipo aéreo do tipo tronco, eu posso citar para vocês que é comum ver uma mangueira, uma laranjeira, desse tipo de planta. Os caules do tipo estipe são caules cilíndricos, alongados e que podem ser bastante resistentes. Não apresenta ramificações, mas ele possui uma coroa de folhas em seu ápice. Então, a gente pode estar como se fosse um caule de um pé de coco, de uma palmeira grande. E o colmo? O colmo. O colmo já é um caule delicado e flexível, não lenhoso, geralmente clorofilado, de pequeno porte, ramificado desde a sua basezinha. Haste já são caules cilíndricos nitidamente, separados em gomos, portanto com nós e entrenós bem evidentes. Nesses caules, os entrenós são separados por discos transversais e as folhas são restritas ao ápice. Geralmente, a gente pode citar um pé de cana de açúcar, como exemplo de uma haste, ok? Já os caules rastejantes, eles apresentam crescimento paralelo ao solo. Vejamos como o próprio nome já questiona, caule rastejante. Também conhecido como estolão ou estolho, que trata-se de um caule não ereto e frágil e que se desenvolve paralelamente ao solo, onde suas gemas enraizam e em intervalos regulares. E aí essas gemazinhas que enraizam, elas podem gerar, se romper e pode gerar outras plantas, outros indivíduozinhos, outros seres vivos. Em exemplo disso, a gente tem a grama de jardim e o morangueiro, que crescem paralelamente ao sol e que, quando enraizados, podem se romper e formar uns outros indivíduos. Dentro dos caules trepadores, a gente tem que são caules que crescem sobre suportes que podem ser tanto estruturas artificiais como outras plantas aéreas. Dentro dos caules trepadores, a gente tem os caules sarmentosos ou escandentes. São caules que se fixam a um suporte por meio de gavinhas, como a videira, ou raízes adventícias, como a aérea. A gente também tem um exemplo disso, que existe uma necessidade de suporte, como a uva. Não é isso? Eu vou questionar esse tipo de caule mais à frente nos próximos capítulos. Beleza. Lembrando que existe a necessidade, como o próprio nome já disse, caules trepadores, eles precisam de um suporte para conseguir se desenvolver. Os caules trepadores, eles também podem ser volúveis, que são relativamente finos e longos e quando entram em contato com o suporte enrolam-se, crescendo ao seu redor em um movimento de forma espiral. E aí eu chamo vocês para a imagem para vocês pegarem uma informação. Olha, esses caules volúveis, eles podem ser chamados de caule volúvel dextroso, quando ele cresce em formato espiral, e aí ele cresce no sentido direito daquela planta. Já o caule sinistroso, ele cresce em formato espiral, mas em um sentido girando para o lado esquerdo daquele suporte que ele está se enrolando, se desenvolvendo, ok? Beleza. Então, além dos caules trepadores, eles podem ser volúveis ou
incandentes. Bem? Escandentes, quer dizer, os caules subterrâneos, eles são caules que se desenvolvem dentro do solo e podem ser de 3 tipos: rizomas, tubérculos e bulbos. Os rizomas, eles desenvolvem-se paralelos à superfície da terra e deles podem emergir folhas aéreas ou ainda ramos aéreos verticais com as folhas. E aí eu trago aqui um exemplo citado lá no início da aula, como a bananeira. É possível notar aí, o caule do tipo rizoma, já bem no finalzinho da folha. E aí a gente tem esse pseudocaule que é formado pelas bainhas, que são grandes e grossas, e que vão dar a definição da folha somente no ápice dessa planta. E esse aspecto da bainha grossa, ela forma aí um pseudocaule, ok? Os caules subterrâneos, eles ainda podem ser no tipo tubérculos, que são caules geralmente dilatados nas extremidades das ramificações. E aí eles se tuberificam acumulando material nutritivo como fonte de reserva de energia, de acordo com as necessidades dessas plantas. Que um exemplo muito conhecido, a gente tem a batata inglesa. E além disso, ela ainda tem a capacidade de se propagar através desse caule. E aí essas ramificaçõezinhas que vão sendo formadas nesse caule vão dando origem a outros indivíduos, a outras plantas, de uma linguagem mais popular e mais compreensível. Os caules dos tipos bulbos, frequentemente, eles atuam como elementos de propagação também vegetativa e apresentam uma porção caulinar central de onde surgem os catáfilos, ou catafilos. Podem ser classificados em 3 categorias: tunicados, escamosos e cheios. Os caules dos tipos bulbos tunicados, o que acontece? Eles apresentam os catafilos, que são, digamos assim, folhas modificadas em formato de bulbo e que se encontram dispostas concentricamente ao redor de um botão vegetativo. E é a partir desse botão vegetativo que se desenvolvem as raízes e as outras partes da planta, que é as folhas. Então, a gente tem um tipo de bulbo tunicado. Um dos exemplos mais conhecidos é a cebola, onde aquelas partezinhas são folhas modificadas. Os escamosos, o que acontece? Os catáfilos, eles estão imbricados e não sobrepõem totalmente ao botão vegetativo. E geralmente esse botão vegetativo, o que acontece? Ele está mais voltado lá para a parte de cima da planta, para a parte, digamos, que vai se desenvolver mais em cima. E aí essas escamas, esses caulezinhos, elas são, como, digamos assim, imbricadas, como se fossem enfiadas nesses botões. E aí a parte lá no fundo do botão vegetativo é que se desenvolve as raízes. Então a gente tem um caule bulbo escamoso. O outro tipo de caule bulbo é o caule do tipo cheio. E aí o que acontece nesse caule do tipo cheio, que é um tipo de caule, digamos assim, mais complexo? Essas escamas que se encontram nesse caule, elas são muito pequenas. E o botão vegetativo, geralmente, ele se desenvolve mais para a parte do ápice da planta também. E aí, mediante essa região apical, surgem esses botões vegetativos, existe o bulbo como se fosse envolto por uma capa, por uma capa protetora, digamos assim. Se vocês voltarem para a imagem, vocês vão ver esse caule, digamos que grande, voltado mais para o centro dessa planta, não é isso? E aí esse caule é envolto por uma casca, e lá na parte de cima já desse caule é que começa a aparecer os botões vegetativos. Então aí a gente tem um caule bulbo do tipo cheio. É mais espesso, é mais preenchido, digamos assim. E os caules aquáticos, que são caules que crescem pelo menos em parte sobre a água. São caules clorofilados e tenros, e na maioria das vezes apresentam aerênquimas, que são
digamos assim, partes desse caule espaçosa e que são bolsas com reservas de ar, que facilitam a flutuação e a respiração desse tipo de caule. Além desse tipo de caule, existem outras modificações caulinares, que esses caules eles podem apresentar modificações que visam a integração da planta com o ambiente. Diante dessas modificações, eu posso trazer aqui para vocês os espinhos caulinares, que geralmente também, além de os espinhos poderem ser originados de partes profundas do caule, eles podem se dar por origem de folhas modificadas. Então, existem essas duas formas. Mas o espinho, ele está presente na planta como uma forma de proteção para essa planta. Os cladódios, que já são caules achatados, modificados ou alargados, e são verdes, possuem clorofilas, eles são fotossintetizantes, portanto. E aí eles têm um crescimento ilimitado, e em alguns tipos de cladódio, eles têm a função de armazenar águas e se encontram também em regiões mais de clima seco. E essas folhas que são perdidas e que são modificadas também, podendo apresentar formatos de espinhos nesses cladódios, elas diminuem a taxa de transpiração, sendo que os espinhos eles têm uma rigidez, eles apresentam uma rigidez, e essa rigidez ela faz com que a planta tenha dificuldade de perder água. Os filocládios, que são nada mais nada menos, são caules que se assemelham às folhas e apresentam ramos curtos. E esses filocládios, eles têm um crescimentozinho limitado. Geralmente são, como já foi dito, crescimento curto. E nesses caules, eles também são os caules mais especiais, onde eles têm a função reprodutiva. Tem a função de reproduzir também flores e frutos. As gavinhas, que a gente já estudou lá anteriormente, que as gavinhas elas são estruturas que vão servir como elemento de fixação para essa planta, para que essa planta ela venha se fixar e ter suporte em uma outra superfície, seja artificial ou natural. Geralmente as gavinhas elas estão presentes em plantas trepadeiras, como ela é muito conhecida no maracujá. Não é isso? E em alguns momentos elas geralmente são formadas por meio de ramos ou de folhas modificadas. No entanto, elas também podem ter origem caulinar. E os xilopódios, que são caules que têm a função já de reservas, digamos assim. São caules naturais subterrâneos e que eles têm a função também de armazenar substâncias nutritivas. E geralmente são ricos e são lignificados, apresentam um certo teor de lignina. E o mais interessante é que essa estrutura dos xilopódios, ela permite à planta a sobrevivência, digamos assim, principalmente no período de seca. Ela dá esse suporte, essa nutrição, essa necessidade de nutrientes que as plantas necessitam. Então aqui a gente começou a ver morfologia e anatomia do caule e a gente vai avançando nos próximos capítulos. Por hoje é só. A gente para aqui, a gente continua na próxima aula e eu vou pedir para vocês responderem as atividades da plataforma referente ao capítulo 8 da Biologia 2, do livro 3 e as atividades do livro. Mais informações a gente combina no grupo do WhatsApp. A plataforma já está disponível, o capítulo já está disponível também na plataforma. Não se esqueçam de estudar, bons estudos. Tem mais o videoaula na plataforma como complemento e tem videoaulas na plataforma SAIS Online. Por hoje é só. Tchau, beijos e obrigada!